Aleluia. Amados e queridos irmãos e ouvintes desta programação, nesta noite nós vamos aqui inicialmente fazer uma leitura bíblica. Você que acabou de ouvir esta canção nesta noite, a nossa irmã cantando e falando sobre algo importante na nossa vida. Não sei se você prestou atenção na canção, mas Deus ainda continua abençoando o seu povo e vai continuar, porque Ele é um Deus fiel. E nesta noite eu quero realizar uma leitura. Pega aí sua Bíblia em forma de livro ou muitas vezes em forma digital. Abra juntamente comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 42, verso de número 11. Abra sua Bíblia nesta noite, meu irmão, minha irmã. Procure aí livro de Salmos, de número 42 e verso de número 11. Diz assim a palavra, o salmista Davi escrevendo: Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Vamos fazer mais uma leitura na palavra de Deus, livro aos Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 28. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo de número 28. Assim diz a palavra de Deus, Romanos 8 e 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amados e queridos ouvintes desta programação, ouvintes deste programa Ensino Bíblico, e aqueles que estão pela primeira vez ouvindo esta programação. Nós fizemos duas leituras na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Uma leitura no livro de Salmos e também uma leitura no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma. Nessas duas leituras, você pode observar que os escritores falam sobre o agir de Deus em situações e também aqueles que foram chamados, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Mediante esta inicial exposição desses dois versículos e desse salmo, eu quero falar para mim, para você e para nós nesta noite com o tema a decepção na vida do cristão. Você pode estar se perguntando neste momento, quando você ouviu eu dizer e falar esta palavra, a decepção na vida do cristão. Esta palavra tem um significado importante na vida de qualquer pessoa, não é só do cristão. Mas como nós direcionamos a palavra de Deus àqueles cristológicos, nós imbuímos este trabalho da explicação, da exposição da palavra de Deus àqueles que professam a Cristo. Mas esta palavra decepção, todos os seres humanos acabam recebendo ela de uma forma ou de outra, porque ela é vinculada aos mandamentos do Senhor, porque o ser humano, ele não é perfeito. O ser humano, ele erra. O ser humano tem os seus defeitos. Todos nós temos. E quando nós observamos esta palavra decepção, nós vimos que ela é um sentimento de tristeza, de mágoa, um desalento, um desapontamento que causa mal devido a circunstâncias imprevistas, pela parte emocional, de melancolia, ausência de alegria, frustração à expectativa. Você pode observar
que a palavra decepção, este momento em que sofremos nosso ser e nosso interior, este golpe, porque a decepção muitas vezes na nossa vida, ela tem vários sentidos. Aí você diz, é verdade, eu já sofri muitas decepções, mas há decepções amorosas, há decepções conjugais, há decepções com diversos temas em nossa vida, financeira, aquela profissional. Se formos elencarmos tantas decepções que o ser humano sofre, nós ficaríamos aqui muito tempo falando de decepções que sofremos ao longo da nossa vida. Mas desta feita, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que confessa a Cristo como seu Salvador e segue o seu caminho e tomou uma decisão muito sábia de estar caminhando com Deus, que isso acontece com muitas pessoas. É muito difícil nós vermos pessoas que não dizem, aliás, dizem, e é verdade, e é realidade, que já sofreram algum tipo de decepção na sua vida. Todas as pessoas praticamente já sofreram. Uns mais, outros menos, outros estão sendo decepcionados muitas vezes ao dia, ao mês, ao ano. Eu não posso dizer quantas decepções você já sofreu, mas quando nós realizamos essa leitura, nós vimos que a palavra de Deus, ela é um bálsamo para a nossa vida espiritual, que nos alegra, que nos tira dessa frustração e nos trabalha na parte emocional, para podermos aguentarmos muitos intempéries da nossa vida. E quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29, e no versículo de número 11, somente a parte A desse versículo, ele diz, porque eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Muitas vezes nós estamos acreditando e confiando no ser humano em determinadas pessoas, mas quem conhece sabe do nosso amanhã. Quem conhece sabe o que teremos de mal ou de bom no dia de amanhã, ou daqui momentos, daqui horas. Só Deus, é só Jesus. Você diz muitas vezes, eu confio em tal pessoa, eu confio que vai acontecer isso, eu confio que vou conseguir, mas muitas vezes não acontece dessa forma. Aí você acaba sendo decepcionado. Muitas vezes nós estamos vivendo e conhecemos pessoas há muito tempo, mas um dia esta pessoa nos decepciona, por um motivo ou outro, ou por uma fala, ou por um gesto, e aí nós ficamos cabisbaixo, triste, pensativos, a nossa autoestima vai abaixo. E a palavra de Deus no livro de Coríntios, segundo livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12, versículo 10, ele diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Veja esta palavra do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, principalmente a frase final desse versículo, pois quando eu sou fraco é que sou forte. Você diz assim, eu fui decepcionado por A, por B, por C, ou por algo que aconteceu, eu estou me sentindo muito angustiado, eu estou sendo perseguido, porque é decepção em cima de decepção, é problema em cima de problema.
as fraquezas espirituais vêm na nossa vida porque nós confiamos tanto naquele fato ou naquela pessoa. E daí vem esta palavra na nossa vida e nos atinge. É uma seta. Eu quero aqui dizer para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, a seta da decepção tem atingido muitas pessoas e tem perdido muitas coisas boas em suas vidas. Por isso que a área emocional do cristão, ela tem como estar da forma em que colocou aqui o apóstolo Paulo. Quando eles pensam que você está muito fraco, você está abatido, não, você está forte porque você tem um Deus que te ampara. Porque você tem um Jesus que morreu por você e Ele olha por você através do Espírito Santo de Deus que faz latente na sua vida. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove a tua carne o mal, da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Sabe, o Salomão, escrevendo desta forma, ele nos coloca de uma forma com que nós deixamos de lado esses fatos que pessoas nos trazem e nos entristecem, porque ele faz uma comparação com aquele jovem ou com aquele menino ou aquela menina na fase da adolescência que não tem uma firmeza no pensar, no agir, principalmente na área emocional. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele nos fortalece. E a sua palavra nos garante, lá no livro de Salmos também, 46, que Ele é nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E quando nós falamos desta angústia, são de várias situações em nossa vida. E desta feita estamos falando de algo que sofremos vindo de outra pessoa, ou muitas vezes do que pensamos em realizar ou tentamos realizar e não conseguimos. Ficamos sim decepcionados. Mas não é o fim. Meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo nesta noite, isto não é o fim, não é porque você foi decepcionado por alguém ou por algum motivo ou alguma coisa que você vai parar. O desânimo quer bater na sua porta, o desânimo quer adentrar ao seu coração, mas não deixe, porque a palavra de Deus, ela nos renova a cada dia, ela nos restaura a cada dia, e você começa a ler, você começa a meditar, você começa a alimentar, buscar a Deus, e você se renova e volta a ser a mesma pessoa, e aquele momento vai passar. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. As pessoas muitas vezes não param para pensar do que estão falando e estão fazendo. E muitas vezes até mesmo cristão está decepcionando pessoas no seu círculo, ou muitas vezes pessoas fora do seu círculo da área cristã. Mas parece que não percebe que o Espírito Santo de Deus, Ele nos molda, Ele mora em nossa vida, Ele faz morada em nosso coração, e Ele nos avisa, Ele nos mostra do que fizemos e deixamos alguém nesta situação de decepção. Mas não podemos deixar que isto nos traga um mal maior na nossa vida, porque esta mágoa muitas vezes, esse desalento, esse desapontamento nos faz mal à nossa vida material e espiritual. O nosso interior é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Ele mora em nosso interior. E os bons e os maus pensamentos provêm do nosso coração. E a grande questão para aquele que decepciona uma pessoa,
porque nós podemos também decepcionar alguém. Nós estamos aqui dos dois lados da moeda. Podemos ser decepcionados e podemos decepcionar. Mas para que isso não ocorra, nem de um lado nem de outro, nós temos que buscar a nossa força naquele que pode, no momento dessa tristeza, dessa angústia e da nossa fala, do nosso agir com o nosso próximo, ele nos redimir, ele nos calar, ele nos trazer uma fala aonde há sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. E o mais importante na vida do cristão é pedir sabedoria a Deus para saber falar, entrar, sair, tratar com as pessoas, porque o nosso relacionamento com Deus, ele depende muito do nosso relacionamento com o nosso próximo também, irmãos. Não se esqueçam disso. A palavra do Senhor, o próprio Jesus dizendo em seus mandamentos, que nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas, mas também ao nosso próximo como a nós mesmos. E nesse amor, aonde está esse amor se nós começamos a decepcionar as pessoas que estão ao nosso redor, estão conosco, unidos em comunhão conosco, a nossa família, os nossos amigos verdadeiros, que eu sempre costumo dizer, o melhor amigo nosso é Jesus. O melhor amigo do homem é Jesus. Deus, na sua infinita sabedoria, mandou que viesse morrer na cruz do Calvário, o seu Filho, para que ele nos trouxesse a salvação. Mas para que isso aconteça no futuro, a salvação eterna na nossa vida, nós devemos permear nos caminhos do Senhor e obedecendo a sua palavra e os seus mandamentos. Mas se nós estamos decepcionando e sendo decepcionados, é algo que devemos acertar. É como se fosse uma linha, uma reta, uma estrada. Nós devemos caminhar de linha reta. Não devemos olhar para a direita e nem para a esquerda, mas caminhar com Jesus, caminhar com o Espírito Santo do Senhor em nossa vida. Nós que recebemos quando aceitamos e quando fizemos um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Livro de Salmos, de número 25 e verso 20. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Nós confiamos em quem? Em Deus. O ser humano, o homem, ele é falho. A Bíblia nos mostra que maldito o homem que confia no outro homem, lá no Antigo Testamento. Por isso, quando o próprio Deus cita para o profeta escrever desta forma, ele quer dizer para o homem: a confiança daquele que anda comigo é em mim. Quantas vezes nós somos decepcionados por confiar em alguém ou algo? E daí, irmãos, perdemos muitas vezes o nosso foco. E qual é o foco do cristão? Cristo. Qual é o foco daquele que segue a Cristo? A salvação eterna. Nós não vamos levar nada daqui deste mundo. Nós não vamos levar a nossa família junto conosco. No dia em que Jesus voltar, buscar a sua igreja que ele prometeu e levar para si mesmo e apresentar ao Pai, nós não vamos levar ninguém conosco. Esses fatos que acontecem na nossa vida aqui cotidiana, irmãos, nós temos que fazer uma análise. Por que isso, irmão? Porque tudo depende das nossas atitudes. Tudo depende da forma que agimos aqui com o nosso próximo. Porque Deus, Jesus, eles não estão aqui frente a frente conosco e ninguém o verá.
mas nós sentimos a sua presença em nosso meio. Nós sentimos a presença do Espírito Santo em nossa vida. E se o Espírito Santo está falando aos nossos corações, nós devemos obedecê-lo, porque ele rege a nossa vida. É ele que nos acompanha 24 horas. O próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador. Ele não nos deixou órfãos. Nós somos filhos adotivos de Deus através de Jesus Cristo. É a obediência à sua palavra, é a obediência ao próprio Jesus. Carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Tendo uma boa consciência naquilo em que falam mal de vós. Consciência, irmãos. Isso é tão difícil no meio, no seio de familiares, de amigos, de organizações, no ser humano em si. A consciência muitas vezes nos alerta, mas essa consciência que alerta o cristão é o Espírito Santo de Deus. Essa consciência está tão difícil, até mesmo muitas vezes nós vimos agora, nesse período de pandemia, as pessoas sabiam e observavam que algo que vinha em prol do término dessa pandemia seria essa vacina. Mas não tinham consciência de ir até um local onde se estava sendo ministrado essa vacina. Um exemplo material que eu quero aqui explicar para você. Essa consciência do que nós fizemos ao nosso próximo é importante na vida do cristão. Por isso que eu sempre digo, irmãos, e você que está nos ouvindo, nós temos muitas vezes de parar, fazer uma reflexão total de que forma estamos agindo. Eu sei que muitas vezes, até mesmo sem querermos, falamos algo ou fizemos algo, e aí entra esta palavra que eu estou trazendo aqui para nós nesta noite. Aquela pessoa diz: mas eu não esperava isto desta pessoa. Eu não esperava que ela falasse dessa forma ou agisse desta forma. Mas eu volto a dizer para você que nesta noite, meu irmão e minha irmã, e você que está nos ouvindo, nós não somos perfeitos. Por isso que nós devemos perdoar, irmãos. Por isso que nós devemos deixar nas mãos do Senhor. Sim, sofremos muitas decepções em nossas vidas, mas quem nos levanta, quem nos dá força para continuar levantando a nossa cabeça e caminhando, é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos fracos, como diz o apóstolo Paulo, mas nós estamos fortes porque nós estamos alimentados da palavra de Deus. E esta palavra de Deus é um alimento espiritual para a nossa vida, que nós não deixamos e não podemos deixar de nos alimentar. A nossa área espiritual, irmãos, ela é alimentada com a palavra, com a oração, com a comunhão, com a paz, fruto do Espírito. E é interessante que nós paramos para pensar o que estamos fazendo aqui na face da terra, em que seremos melhores que alguém. Não, não somos. Todos são iguais. A Bíblia nos fala que não há acepção de pessoas. Jesus falou isso. Não faça acepções de pessoas. E muitas vezes fazemos, sem mesmo percebermos. A ou B é melhor do que A e C. Isso até dentro das famílias. E há uma decepção muitas vezes no filho ou naquela pessoa que está ao lado. Falou: mas eu pensei que eu era igual a ele. Não, ele é melhor do que eu. E há uma decepção nestes casos. E ela vem e muitas vezes a pessoa deixa de seguir a Cristo, ou comete uma ira. E muitas vezes dessa ira vem o pecado, porque a palavra diz que nós podemos irar, sim, mas não podemos pecar. Há este fato
desta acepção, ou mesmo do que falamos e decepcionamos alguém no nosso ser, no nosso agir. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 12. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Você conhece, nós conhecemos como cristão, a vida, e o livro de Jó nos mostra bem como Jó era. Homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, um homem fiel a Deus, como muitos são aqui na face da terra nos dias atuais, muitos cristãos, e ele ficou decepcionado. Aí você diz, mas com Deus? Não. Com Deus nós nunca vamos nos decepcionar. Com Jesus nós nunca vamos decepcionar. Ele ficou decepcionado com seus amigos, os quais diziam seus amigos. Mas será que não acontece isso conosco também? Sim, irmãos. Acontece. Você diz, aquela pessoa era tão amiga minha, eu o considerava, ou a considerava, como o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Mas ela, infelizmente, me decepcionou. Isso, na nossa vida, é real. Muitas vezes as pessoas estão vivendo um mundo imaginário. Não, irmãos, nós temos que viver o real. Muitas vezes vivemos de emoções, mas a palavra de Deus diz que nós temos que agir na razão, na verdade. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para ter a verdade em nossa vida, nós temos que caminhar com Jesus. E para ter vida, nós temos que ter Jesus conosco. A decepção, irmãos, com um amigo, com aquele irmão lá, né, da organização, com a liderança. Muitas vezes temos visto nossos desejos logrados, expectativas que não confirmam, decepções que abalam projetos, irmãos. Não conseguimos realizar muitas coisas e pessoas nos decepcionam, nos desapontam, mas Deus vai cicatrizar os nossos corações, nos vai fazer entender, irmãos, e nos fortalecer para vencermos os desapontamentos cotidianos. Deus cuida de nós, irmãos. Sempre cuidou de nós. Veja a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja o que eu estava citando e falando aqui antes de lermos esse versículo bíblico. Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Mas isso não nos deixa que possamos fazer algo contra o nosso irmão. O cuidado que Deus tem de nós é no âmbito geral. A nossa vida espiritual tem que ser espelhada, irmãos, em Cristo Jesus. Nós somos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensinava desta forma e nos ensina através das suas cartas que devemos ser imitadores. E se nós queremos ser imitadores de Cristo, vamos procurar não decepcionar o nosso irmão, a nossa liderança e vice-versa. Aos irmãos, quando eu falo irmãos, eu falo num contexto de organização e num contexto também de família. Porque quantas vezes eu já ouvi isso aí, você também já ouviu dizer: eu não esperava que meu irmão de sangue fosse me decepcionar desta forma. Eu não esperava que aquela pessoa tal que eu confiava tanto fosse me decepcionar nesse momento tão crucial. Mas isso, irmãos, para nos alertar, para nos mostrar que a nossa confiança é em Deus. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso
todas as coisas naquele que nos fortalece. Tudo posso. Por que você pode? Porque a fortaleza da nossa vida espiritual, que reflete na nossa vida material, é Jesus. Você que é cristão, se fortaleça em Jesus para aguentar as intempéries que vêm sobre nós. Muitas flechas. Isso aqui é algo importante na vida do cristão. Essas flechas que nós costumamos dizer é muitas setas. Quando um arqueiro na área medieval lançava suas flechas, ela atingia um alvo e naquele alvo causava muito dano. Assim é na nossa vida espiritual, irmãos. E nós temos que nos fortalecer, como está lá no livro de Efésios, da armadura de Deus, para resistir essas astutas ciladas. Porque Satanás está usando pessoas aí para decepcionar aquele que segue a Cristo, ou vice-versa, e muitas vezes a pessoa dá lugar, e ele acaba usando, e aquela pessoa decepcionada acaba abandonando os caminhos do Senhor. Mas a decepção, irmãos, ela é natural na vida das pessoas, mas nós não devemos deixar nos abater por essas decepções. Tenha bom ânimo, esforça-te. A palavra do Senhor nos fala em vários livros, principalmente para um líder chamado Josué. Assim, o Senhor Jesus disse, ele estava abatido, ele estava ali pensando que não ia conseguir o seu intento. Jesus fortaleceu ele com essas palavras. Não é para mim e para você diferente, não. Livro do Salmista, 55, Salmo 55, verso de número 22. Entrega suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Você não vai cair, irmão, em nome de Jesus. Você vai seguir em frente. Você não vai desistir porque apenas sofreu uma decepção. Isso faz parte da nossa vida. Como dizem as pessoas, levei um tombo, levantei e continuei. Levantei a cabeça e cheguei até aqui. É importante na nossa vida nós olharmos para a palavra e seguir em frente, porque o final não é aqui. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Evangelista Mateus escrevendo: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que em secreto o recompensará. Você, irmão cristão, que tem o costume de falar com Deus, orar a Deus, que é o nosso alimento, um dos nossos alimentos como cristão, algo que entra na nossa vida, que nós temos que produzi-la, porque é uma comunicação. Nós não podemos parar de comunicar com aquele que nos salvou. Quando você entra no seu quarto ou entra num lugar em secreto e fala com o seu Deus, com o seu Pai, com Cristo, Ele vai ouvir, Ele vai recompensar aquele momento que você dedicou de relacionamento com Ele. E aqui Jesus ensinando os irmãos que ali estavam, Jesus em seus ensinamentos, dizendo: ore a seu Pai em secreto. O que você quer? O que você precisa? O momento de oração, o momento de fazer falar com o Pai, o momento de fazer falar com Jesus, você pode dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia daquele que me decepcionou. Ore por ele. Ore para que você também não venha a decepcionar as pessoas. Você muitas vezes pode estar pensando aí: irmão, é muito fácil falar, mas é difícil fazer. Não, irmão, não é difícil fazer, porque depende de você, depende de nós. A oração, irmãos,
é essencial, é como se fosse um combustível na nossa vida. Um automóvel não anda sem combustível. Ele tem um motor, mas ele não anda sem o combustível. E esse combustível na minha e na sua vida como cristão é a oração. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Veja só, irmãos, mais um ensinamento do apóstolo Paulo aos irmãos em Gálatas. Não vamos descansar de fazer o bem. É mandamento do Senhor Jesus. Nós temos que pensar sempre no bem. Nós temos sempre que estar dando a mão, elevando, levantando as pessoas. Aí a palavra nos mostra que colheremos, irmãos. Mas não devemos desanimar. Nós vamos colher sim. Muitas vezes, nessa vida não. Nesse período em que estamos aqui não. Porque nós, o que fizermos para o nosso próximo aqui, é mais um galardão para nós, quando nós estivermos com o Senhor. Não esperamos receber aqui. Vamos esperar na eternidade. Vamos esperar receber do próprio Jesus, do próprio Deus. O que você fizer, você vai colher. É como se fosse uma plantação. Quando se fala em colher, você lembra do quê? Do agricultor. Ele está plantando. Um dia ele vai colher. E o que ele plantou, ele vai colher. Se você plantou decepção, você vai colher decepção. Eis a questão na vida do cristão. É forte, irmão, é forte. A palavra essa é essa. Então nós devemos nos policiar nesse sentido. Volto a frisar. Muitas vezes escorregamos na casca da banana, como dizem as pessoas. Mas nos levantamos e seguimos em frente. Não ficamos prostrados. Porque o Senhor é nossa fortaleza. Olha a palavra, livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, lá no Antigo Testamento. Mas sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vós será recompensado. Tudo que nós fazermos aqui, para o nosso próximo, será recompensado. Um dia será recompensado. Não espere receber a recompensa aqui, irmãos. Não vamos desanimar, não. Você foi decepcionado uma vez, 2 vezes? Hoje eu fui decepcionado 2 vezes. Não se preocupe, não. Entregue nas mãos do Senhor. Quando você estiver lá, como falou o apóstolo. Quando você estiver orando. Como Davi falou. Vamos olhar pela palavra de Deus, irmãos. Vamos entregar na mão do Senhor. Ele é aquele nosso advogado por excelência. Mas um dia ele será juiz. Vamos pensar dos 2 lados. Hoje você está sendo decepcionado. E se você decepcionar alguém no amanhã? Então, peça perdão. Haja como um cristão verdadeiro. Devemos adorar ao nosso Deus em verdade e em espírito. A palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, e versículo de número 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vós. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O próprio Deus dizendo aos irmãos israelitas, quando estavam lá no deserto, sejam fortes, sejam corajosos. Ele está dizendo para nós dessa mesma forma hoje. Você irmão, você irmã, você cristão, você que segue a Cristo, que professa Cristo na sua vida, busque a fortaleza de Jesus na sua vida, busque a força de Jesus, mas não tenha medo, não seja covarde, não, seja corajoso diante das situações. Não temos medo, porque o maior é que está conosco. Não vamos ficar apavorados, porque Cristo está conosco.
essas delas que está citado na palavra de Deus, eu trago aqui para nós nesta noite as decepções da sua vida. Todas as decepções que você tem sofrido. Não tenha medo, não fique apavorado, não se preocupe. Seja forte e corajoso, anima-te. Vá em frente, não desanime não. A recompensa virá do Senhor. O Senhor nunca vai te abandonar. Você diz, quantas decepções eu tenho sofrido. Será que Cristo não está vendo? Ele está vendo sim. Ele não te abandonou, Ele jamais vai te abandonar. É isso que eu quero trazer para nós nesta noite. Não fique preocupado, meu irmão, não fique preocupado, minha irmã. Busque o alento, busque a resposta na palavra de Deus e fale com o Senhor em oração. Eu quero deixar aqui, terminando a programação nesta noite, terminando o ensino da palavra de Deus, como devemos superar a decepção, apenas para você entender melhor. Eu relacionei aqui 5 itens. O primeiro deles é: não se deixe levar pela desconfiança. Desconfiança é ruim na vida do cristão. Confie em Deus. A palavra diz que nós devemos confiar em Deus e não no homem. Maldito é o que confia no homem. 1 João capítulo 5, versículo 14. Quando você ler, você vê essa desconfiança. Será que Deus ainda está comigo? Não desconfie, não confie que Ele está com você em todos os momentos da sua vida, que Ele está te amparando. A confiança do homem é em Deus. Procure apoio. Romanos capítulo 12, versículo 13. De quem, irmão? Em primeiro lugar, de Deus. Em segundo lugar, daquelas pessoas que você vê que tem Deus na sua vida. Procure um apoio para que você possa ser reerguido novamente na sua área emocional, na sua área espiritual, irmãos. É muito importante nesses momentos de decepções. Pratique o perdão, algo muito importante na vida do cristão. Se alguém lhe decepcionou, perdoa ele. Nós devemos perdoar para ser perdoados. Será que você não vai decepcionar alguém também? E essa pessoa irá lhe perdoar? Livro de Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. É importante perdoar. Desenvolva sua inteligência emocional. Livro de Efésios capítulo 4, versículo 26. O que nós citamos lá atrás da área emocional, irmãos, é importante para nós. Nós estamos aqui ainda no mundo. Essa área emocional do cristão, irmão, está sendo abalada a cada dia. Com as flechas, com as setas. Vamos ficar lá em Efésios. Vamos revestir dessa armadura para que nós possamos resistir, ter força emocional para continuar. É isso que eu trago para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, e para nós. Esta palavra, este assunto importante na vida do cristão. Decepções vamos sofrer, mas vamos seguir em frente, vamos caminhando e vamos vencer no nome de Jesus. Eu gostaria nesta noite de terminar a programação fazendo, como de costume, uma oração aqui, irmãos. Vamos pedir a Deus para Ele nos dar graça, nos dar força. Vamos também orar por este caderno de oração que está aqui na rádio. Tem muitos nomes aqui, irmão. Coloque o seu nome no caderno de orações da Rádio Voz Amiga. Todos os irmãos, toda a programação, todos aqueles que aqui estão falando de Jesus irão orar por você. E Deus vai entrar com providência. Basta que você coloque a sua fé em ação. Una-se neste momento em fé com um amigo e vamos orar a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu Senhor amado, Deus maravilhoso, Conselheiro e Príncipe da paz. Estamos mais uma vez
a falar contigo nesta noite, Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós, conhece a nossa escritura, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, meu Deus. Ô Senhor, quantas decepções os teus filhos têm sofrido, quantos problemas têm afligido os seus filhos, mas que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos fortalecer com a sua palavra, nos fortalecer, nos encorajando para que possamos continuar e não desanimar nesta vida, que podemos continuar nos seus caminhos, que podemos, meu Deus, estar diante da tua presença, te louvando e te adorando. Senhor amado, entra com a providência nesta noite. Se alguém estiver triste, desalento, muitas vezes, meu Deus, pensando em deixar os seus caminhos santos do Senhor, estenda as suas mãos sobre essas vidas, restaura a sua fé, Senhor. E se houver enfermidade, meu Deus, tu és médico dos médicos, entra com a providência, curando e libertando, meu Deus. Oh Jesus, abençoa cada lar, cada família, Senhor, da união, de paz e alegria nos lares. Senhor amado e Deus de misericórdia, estenda as suas mãos, abençoando a cidade de Campo Grande, abençoando o nosso estado, abençoando a nossa grande nação brasileira. Abençoa as autoridades constituídas, sejam elas municipais, estaduais e federais, eclesiásticas, militares, civis, judiciárias. Meu Deus e Pai eterno, todo-poderoso, nós sabemos, meu Deus, que a tua palavra é fiel e verdadeira, e que possamos confiar somente em ti e não no homem, porque o Senhor é aquele que vai à frente da nossa luta e da nossa batalha, Senhor. Tu és o nosso general de guerra, tu és o Senhor dos exércitos. Meu Deus, Santo Pai eterno, Deus de misericórdia, tem de misericórdia dos nossos atos, daquilo que falamos ou pensamos, Senhor. Nos dai graça, meu Deus, nos dai força, nos encoraja, Senhor, nos anima para nós continuarmos na tua presença. Deus, visita cada lar nesta noite, visita os pais, visita os filhos, visita aqueles, meu Deus, que porventura estão fora dos seus caminhos. Toca em seus corações para que voltem a caminhar contigo, meu Deus. Oh Deus de poder e glória, aviva a nossa alma diante de ti, Senhor. Oh Deus de glória e mistérios, toma cada um de nós nas suas mãos nesta noite. Abençoa a continuação deste dia, abençoa a noite de sono, repleta de paz, de gozo, de descanso. Deus, abençoa nosso dia de manhã. Deus amado e Deus querido, toma o primeiro lugar em nossas vidas. Nós te rogamos as bênçãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Ainda nesta noite, irmãos, quero agradecer a cada um que esteve ouvindo esta programação, esteve ligado aqui na Rádio Voz Amiga. E você, se ainda não tem seu celular aí, né, no seu computador, entre radiovozamiga.com.br, baixe o aplicativo da rádio e ouça o dia todo. Faça como se fosse um culto no seu lar. Faça como se fosse um momento de louvor no seu lar. O dia todo, irmãos. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar o seu lar, você ouvindo esta programação. Vamos deixar aqui nesta noite mais um louvor para o nosso elevo espiritual e que o Senhor possa lhe abençoar grandemente em nome de Jesus.